vida e com os humildes. E com eles eu aprendo muito. Vou citar outra pessoa aqui que eu admiro muito, que já não está mais no mundo, que é Nelson Mandela, que passou mais de 30 anos preso porque era preto, né, por causa da cor da pele dele. E ele tem uma fala que ele fala a respeito do sistema penitenciário da África do Sul, que ele faz uma colocação interessante. Né? Nós teremos um sistema justo quando as penitenciárias forem mais humanas. O que falta no Brasil é começar pelo começo. Nós queremos ressocializar. Ressocializar é um passo muito grande, porque a gente ainda nem socializou. Vamos primeiro socializar. Se o Estado não pode melhorar, por que o Estado piora o indivíduo? Vamos parar de piorar o indivíduo. O que falta na penitenciária é dignidade, é limpeza. Se você tratar o ser humano num ambiente limpo e digno, por si só o ser humano vai começar a melhorar. O Dr. Ailton Stroppa falou a respeito da expansão do sistema, alguns prefeitos andarem indo na GP, eu vi pela imprensa, pedindo construção de presídios. O sistema fechado. A doutora Bruna acabou de dizer que hoje um passo à frente seria investir no semiaberto. Então vamos construir presídios no semiaberto. Vamos dar oportunidade de um cumprimento de pena mais leve para aqueles que têm condição. Né? Porque dentro do sistema penitenciário tem-se a ideia de que existe um remédio para todos os problemas. Você não cura várias doenças com remédio só. Você tem uma gama de indivíduos lá dentro, com um nível de agressividade diferente. Muitas das vezes, o crime, a barbaridade que ele cometeu, vem de um fundo patológico. Nós temos a questão da droga, que é muito grande. É fato. O indivíduo de menor poder econômico se envolveu com a droga, não tem poder econômico, ele se envolve com crime. Se ele se envolve com crime, ele vai para a cadeia. E assim funciona, é o ciclo. Né? Até que chega um momento que ele acaba sendo assassinado, porque no crime quem faz dívida morre. Né? E infelizmente isso você vê até dentro da penitenciária, até dentro do presídio existe esse tribunal, né? Existe um tribunal. Né? E você sabe que eu fico mais admirado quando eu estou dentro da penitenciária, o indivíduo está lá, ele sabe que devido ao vício dele, se ele contrair dívida, ele vai morrer, e mesmo assim ele faz. Você vê a que ponto chega o ser humano, de botar a própria vida, sabendo que vai morrer mesmo assim ele contrai a dívida, porque no presídio não tem para onde ele fugir. Infelizmente, nós temos uma incapacidade grande de proteger esse indivíduo. Eu não consigo proteger. Se for decretada a morte dele, né, se eles julgarem que ele vai morrer, dificilmente eu vou conseguir salvá-lo, eu não tenho o que fazer. Não tem. É superlotado, eu não tenho material hoje em dia para isso, eu não tenho efetivo, eu não tenho equipamento, então assim, é um caos. Eu acho assim, como a gente, aqui em Mato Grosso do Sul, a gente tem uma oportunidade grande de virar vitrine para esse país, porque se você pegar os 26 estados e mais o Distrito Federal, não existe uma política que comece pelo começo. O que é começar pelo começo? Provérbio chinês. Né? Se você quer arrumar a sua vida, comece arrumando a sua gaveta de meia. E é verdade. Superlotação é difícil da gente resolver o problema a curto prazo. Né? Mas eu posso levar de um problema de superlotação de um problema para lotação. Um pouco eu posso resolver. Eu posso não dar 100% de atendimento digno, mas eu posso aumentar, se eu posso dar 70%, isso é possível, a gente tem que começar. Só que a gente nunca começa, Como o executivo não age, eu até digo que o entrave do sistema penitenciário brasileiro é o executivo. Porque essa hegemonia que tem do executivo entre os dois poderes é o que não deixa esse país ir para frente. Porque político ele mexe com as paixões populares. Né? Se você investe no sistema penitenciário, você mostra que o preso está tendo saúde, que é penitenciária organizada, limpa, se isso aparece na televisão, a sociedade fica com raiva. A sociedade não gosta disso. Olha, fizeram o que fizeram, nós ainda estamos sustentando essa boa vida. Lê do engano.
porque o indivíduo, ele vai sair um dia. Se você tratar ele de forma indigna, vai chegar a hora que ele vai estar na rua e ele vai esbarrar com você, com alguém que você ama. Então não adianta você achar que colocando o indivíduo numa situação desumana, que ele vai melhorar. Se isso melhorasse alguém, a gente não teria mais preso no país. É igual a polícia, desculpe aqui o coronel, eu sou lá do Rio de Janeiro, a polícia carioca mata barbaridade. Diminuiu o número de traficantes no Rio de Janeiro? Ineficaz. Você querer combater violência com violência é ineficaz. Isso não traz resultado algum. O que a gente precisa? Tratar a pessoa humana como humana. A gente precisa dar dignidade a essas pessoas no presídio. Eu lá onde eu trabalho, a minha realidade, acho que isso apareceu na televisão aí, a cela que caberia 4 indivíduos tem 20 a 25. Eu não consigo nem contar um dos indivíduos. É uma temperatura tão alta. Imagina que aqui a gente deve ter aqui 40 pessoas. Se eu elevar a temperatura aqui para 50 graus e a gente começasse a discutir aqui numa temperatura, o que acontecia daqui a um pouco? A gente já estava pegando o pescoço do outro. É fato, isso não sei o que eu estou dizendo, não, é ciência. A gente vai ficar tudo irritado. Colocar o ser humano numa situação dessa não recupera ninguém. Pelo contrário, vai piorar o ser humano. Ele vai ficar pior, um dia ele vai sair. Fala-se muito em reincidência nesse país, que a reincidência é em 70%, mais ou menos, não é isso? Pelo menos é o que eu vejo escrito por aí. Claro que o indivíduo vai reincidir. Muitas das vezes, ou a maioria das vezes, o que eu percebo, o indivíduo entra no crime porque ele é viciado em droga. Ele passa pelo sistema penitenciário onde tem droga, ele continua usando droga. Ele vai sair do sistema penitenciário e não vai mais cometer crime. E o vício, como é que ele faz com o vício? O vício não foi resolvido, ele vai voltar dele inteiro, ele precisa sustentar o vício dele. Então essas pequenas coisas que nós deveríamos começar a ajustar. E a gente não ajusta, né? Porque tem uma questão política atrás. O político ele vai sempre ler as paixões populares, né? Ele quer o voto. Né? Na gestão passada, do governador passado, tá ali o rapaz do sindicato ali, foi uma reunião com o então secretário de Justiça. Infelizmente ele não está aqui, mas eu vou ter que citar o nome dele, o Dr. Valdir Jacini. E a gente fez essas colocações para ele: olha, está superlotado, não tem servidor, olha a situação. Ele virou para mim e respondeu da seguinte forma: olha, vocês têm que entender que o sistema penitenciário é o último que a gente vai investir. A gente investe em todos os outros, é o último que a gente vai investir. Como bom político que ele é, ele sabe que o sistema penitenciário não traz retorno. Não traz. O sistema penitenciário não dá volta. Por isso que eu digo que o problema do sistema penitenciário é o Poder Executivo. Justamente por isso. O que interessa vai ser sempre o voto. Mas voltando ao que eu estava falando aqui, é possível melhorar o nosso sistema? A gente tem que criar vagas. A gente tem que pegar novos modelos, como bem colocou o Dr. Albino Coimbra. Já começar no sistema fechado, no cumprimento de pena, se a gente tem a possibilidade de começar no semiaberto, é um bom investimento. Vou colocar esse indivíduo lá para quê? Para ele piorar? Para ele passar por uma situação degradante? Para ele ficar pior? Não vale a pena. A gente tem que começar a adotar novos modelos. A gente tem que começar a investir no ser humano, na dignidade humana. Possibilidade da gente conseguir um bom resultado desde que a gente comece. A gente não começa nunca, né? Eu vejo muitas políticas, eu vejo muitos planos, né? Não só aqui no estado, que as pessoas também acham que construir penitenciária, a questão não é só construir penitenciária, a questão é você colocar de que forma esse indivíduo vai estar lá dentro da penitenciária, como ele vai ser tratado dentro da penitenciária. Para que serve a penitenciária? As pessoas me perguntam aí o que você vai à sua agente penitenciária? Aí a pessoa já me torce a cara para mim, né? Porque infelizmente eu fiz um concurso que me deixou desonesto, né?
né? Porque eu nunca vi isso. Se eu falo que eu não sou desonesto, eu não era desonesto antes, porque eu fiz concurso de penitenciário, eu não vou virar desonesto, né? Ou as pessoas acham que eu sou carrasco, né? Eu também não sou carrasco, eu não vou sair da minha casa, deixar meu filho e minha esposa para ir torturar ninguém, que eu não preciso disso, né? A verdade é essa. Aí as pessoas me perguntam, como é que é lá, como deixa de ser? Aí geralmente vem a seguinte pergunta que eu não aguento mais responder: como é que entra tanta droga e tanto celular no presídio? Aí, hoje eu estou cansado de responder isso, geralmente eu respondo o seguinte, falo, olha, a resposta dessa sua pergunta está em outras duas, né? Procura saber como vive o sistema penitenciário e de que vive o sistema penitenciário. Você vai saber como é que entra tanta droga, tanto celular, acontece tanta morte dentro do presídio. Aí você vai saber o que está acontecendo lá, né? Bom, para terminar, qual é a melhor possibilidade hoje que eu digo para os senhores, já que eu estou lá na linha de frente? A gente precisa primeiro melhorar as condições. Melhorando as condições de higiene, né, as condições de lotação. Os senhores podem ter certeza que a gente vai ter resultado positivo. É o básico. Depois a gente fala em ressocializar, né? Vamos primeiro socializar o indivíduo. E nós temos condições. Basta querer. Obrigado. Senhoras e senhores, bom dia. Dr. Christopher, obrigada por esta oportunidade, por esta iniciativa, parabéns. Não está funcionando. O Ministério Público fica muito agradecido, muito satisfeito com uma iniciativa como essa, importantíssima para o estado atual em que nos encontramos. Foi pedido que nós trouxéssemos para a reunião pontos positivos, experiências e projetos que pudessem contribuir para a melhoria do sistema carcerário, né? Bom, ponto positivo que eu posso aqui de antemão colocar é exatamente a parceria que já existe entre várias instituições que compõem todo esse arsenal de proteção do sistema carcerário, que fazem fiscalizações, que propriamente administram o sistema e que participam de o jogo da justiça, que é Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública e Advocacia como um todo. O segundo ponto positivo que já foi colocado pelo Dr. Albino, muito bem colocado aqui, é o nosso presídio modelo, que é o nosso semiaberto. Nós dizemos que é modelo porque realmente ele é referência em todo o país. Ele funciona, hoje ele funciona. Mas está aí o próprio Dr. Albino para confirmar como era no passado, antes da construção da gameleira aqui. Então, isso demonstra que é possível mudar, que é possível fazer diferente. E o que incomoda hoje para o Ministério Público, e aí, senhores, me permitam fazer referência apenas à capital, porque é o âmbito de atuação da nossa Promotoria de Justiça, é exatamente o regime fechado de cumprimento de pena. Por quê? Por conta do ócio. Dentre as inúmeras mazelas, tão bem colocadas aqui pelo Emanuel, que vive isso dia a dia, lá dentro do nosso presídio de segurança máxima, que não é segurança máxima, que nós sabemos bem, não é? Porque ele entra de tudo lá. Então ele não é seguro. Não é seguro para quem habita, para quem cumpre pena, não é seguro para quem visita, não é seguro para quem inspeciona, não é? Trabalha. Para
para quem trabalha, como o Emanuel e como os demais agentes penitenciários que lá labutam. O que incomoda é exatamente isso. E aí, o que eu trouxe aqui para a reunião, pensando o que eu poderia falar quanto a essa situação. E aí eu li uma frase que diz o seguinte: uma das definições de insanidade é fazer sempre a mesma coisa, esperando obter resultados diferentes. Eu custo a crer que nós, tantas instituições, tantas cabeças pensantes, sejamos todos loucos, insanos, que até agora não nos deparamos com essa realidade. Nós não vamos mudar se nós continuarmos a fazer o que nós fizemos até agora. Não está dando certo. As ações do Ministério Público até agora não deram certo. As reformas que foram feitas nas prisões, nas penitenciárias, não deram certo. A política que foi até agora adotada não está dando certo. Nós vamos fazer o quê? Nós vamos sair desta audiência pública com o quê? Só com as nossas palavras deixadas aqui nesta manhã, no nosso tempo precioso, né? Que o tempo, hoje, é algo que tem um valor imenso. Então, que nós façamos alguma coisa realmente de útil, como colocado aqui pelo Emanuel, que nós possamos iniciar um projeto. Então, realmente, os senhores me perdoem, eu não tenho um projeto antigo para apresentar, porque o que nós temos feito até hoje é tentado minimamente melhorar, impulsionando o Estado, impulsionando a AGPEM a fazer aquele mínimo. O trabalho do alfinete que foi colocado pelo Dr. Strocco aqui. Mas reconheço que é preciso fazer mais. Então, o que eu gostaria de colocar é que nós já saímos daqui com uma comissão formada de pessoas que representem as suas instituições, que possam sentar mesmo e falar assim: olha, nós vamos montar algo que, para começar a mudar. Então, nós não queremos mais cela suja, fedida, nós não queremos mais a situação de descaso com relação à saúde. Melhorou, mas até agora não funcionou. Não está funcionando. Porque senão, o que nós estamos tendo aqui hoje vai virar palavras ao vento, que é aquilo que nós não queremos que aconteça. Essa é a sugestão que nós trazemos. Nós reconhecemos aqui o trabalho, o esforço que tem sido feito por todos que trabalham nessa área, mas a gente também reconhece que é preciso avançar, é preciso mudar a forma de tratamento, porque nós não estamos conseguindo efetivar nem o artigo 1º da Lei de Execução Penal. O artigo 1º da Lei de Execução Penal estabelece 2 objetivos para a execução da pena. Um deles é cumprir a sentença ou decisão judicial. O outro é possibilitar a harmônica integração do indivíduo à sociedade. Impossível, como que... Só se for um milagre de Deus mesmo, isso acontece, né? Por milagre de Deus, ele consegue voltar para a sociedade e não cometer crime de novo. Porque fora isso a gente não faz praticamente nada. Né? Tá tudo sujo, imundo, poucas possibilidades de aprendizado, de trabalho, de estudo. Então, nós vamos continuar colhendo os mesmos frutos que até hoje nós colhemos, que é o aumento da criminalidade. Não é? Até ontem, incrível, eu discutia com meu digníssimo esposo, que é magistrado, assim como o Dr. Albino, quanto ao direito do preso. Se isso seria um direito difuso, coletivo, individual, homogêneo. Questões jurídicas. E ele estava me dizendo que achava que era individual homogêneo. Eu falei assim: eu acho que é um direito difuso, o fato de ele estar preso lá. Por quê? Porque não é só o preso que está preso lá. Nós que estamos aqui fora, potencialmente,
constitucional equivocado, errado, que não é previsto na lei. Então, isso é um direito de todos nós, sem contar que a própria segurança pública fica comprometida se nós não conseguimos tratar, possibilitar o retorno harmônico desse indivíduo para a sociedade. Muito obrigada, senhoras.